Solicito ao senhor secretário que faça a primeira chamada nominal dos vereadores. Vereador Marcos Mototáxi. Presente. Vereador Júnior do Mateus. Presente. Vereador professor Ailton Paricu. Presente. Vereadora Cacica Elza. Presente. Vereador Elcio Vidal. Presente. Vereador Bruno do Areal. Presente. Vereador Ramon dos Santos. Vereador Fernando Alencar. Vereador Wesley Teles. Vereador Thiago Domingos presente. E vereador Naldinho Costa. Presente. Lido, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Partiremos para um pequeno expediente. Solicito a leitura da ata da primeira sessão extraordinária deliberativa de 8 de janeiro de 2026. Presidente, solicita a dispensa da leitura da ata, por favor, sobre o dispositivo de leitura da ata da primeira sessão extraordinária e também a leitura do edital de convocação da segunda sessão extraordinária deliberativa. O pedido do vereador está em votação. Se for a favor, permaneça como estamos. Se for de contra, se manifeste. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a retirada da leitura da ata da primeira sessão extraordinária, bem como a leitura do edital de convocação da segunda sessão extraordinária deliberativa. Ok, senhor presidente. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a segunda chamada do ofício. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 027/2026 do Conselho Tutelar do município de Oiapoque. Ofício 027/2026, de 21 de janeiro de 2026. Ao senhor vereador e presidente da Câmara Municipal de Oiapoque, vereador Reginaldo Marques, e aos demais vereadores, cumprimentamos cordialmente a cada um. Wesley Teles, Júnior do Mateus, Fernando Alencar, Bruno do Areal, Ramon, professor Ailton Paricu, Elcio Vidal, pastor Davi, Elza Caricuna e Tiago da Universidade. O Conselho Tutelar de Oiapoque, que está localizado na rua Lédio Silva, número 540, que está disposto no artigo 131, o Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Estatuto da Criança e do Adolescente é: este órgão responsável, respeitável e zeloso pelos direitos da criança e do adolescente, por meio de seus conselheiros tutelares, Islane Souza, Michele Freitas, Laiane Araújo, Kate Daiane, Jefferson Mendonça e Carmen Lúcia, primeira suplente, vem diante desta casa destacar o trabalho feito na cidade de Oiapoque, sendo um trabalho ininterrupto, funcionando 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, por meio de sobreaviso. Sabemos que os casos em que atuamos são complexos, bem como árduos para cada conselheiro que aqui trabalha, assim como para aqueles que um dia já passaram por esse órgão. Haja visto que esta sede tem seu funcionamento desde o ano de 1997. Casos envolvendo a violação de direitos de crianças e adolescentes, sejam eles negligências, maus tratos, exploração sexual, omissão ou ação por parte dos pais responsáveis que lhes prejudique, e até mesmo quando o Estado e a sociedade deixam de cumprir o seu papel. Veja que o dever de zelar pelos menores de 18 anos não cabe apenas ao Conselho Tutelar, mas também a todos os brasileiros, como está descrito. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 98 diz que as medidas de proteção da criança e do adolescente são aplicáveis sempre aos direitos reconhecidos nesta lei, porém ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 3. Em razão da sua conduta. Todos os artigos estão dispostos no ECA. Porém, diante da fácil de violação contra os infantos juvenis, este órgão, a qual se descreve a esta casa,
foi criado para garantir os seus direitos. É sabido que o Conselho Tutelar é mantido pelo Poder Municipal como disposto no ECA, no artigo 134. A Lei Municipal e Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, os quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescida de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e ainda a remuneração e a formação continuada dos conselheiros tutelares. Com leis definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro o dever do Poder Municipal, o qual também não está impedido de realizar melhorias ao Conselho Tutelar, por meio dos conselheiros tutelares que foram escolhidos pela população para um período de 4 anos, para que os direitos de nossos pequenos fossem assegurados. Assim, diante de toda essa explanação, embora lidamos com casos sigilosos, os quais não podemos expor, mas o simples fato de dizermos com os casos que lidamos, já é notória a importância desse órgão. Tanto que o Conselho Tutelar é a porta de entrada de inúmeras situações recorrentes no dia a dia, seja por encaminhamento de escolas, hospitais e até de forma espontânea por pais, responsáveis e entidades que têm o papel de prestar atendimento à criança e ao adolescente. Pedimos uma atenção a este órgão que é importante. A valorização deve ser feita em todas as classes sociais, independente dos níveis de atuação. Assim, a estes conselheiros tutelares não é diferente. A valorização salarial e a melhoria desta sede se faz necessária para que possamos desenvolver mais e melhor o nosso trabalho, com êxito e dignidade. Pois nós lutamos para que as crianças e adolescentes do nosso município tenham vidas dignas e com o pleno desenvolvimento. É notória a desvalorização dos conselheiros tutelares. No ano de 2024, tivemos a posse de novos conselheiros, o qual os nomes estão inscritos no início desse ofício. E, por conseguinte, é uma nova gestão. E, por assim, não poderíamos deixar de vir e levar ao conhecimento desta Casa de Vereadores a atual situação em que nos encontramos. Não é admitido um olhar a menos a estes conselheiros, cujo trabalho é tão significante e importante, como não dizer imprescindível. Com o respeito que temos por esta Casa e diante de tamanha responsabilidade que a mesma tem, reiteramos o nosso pedido, um olhar atencioso para que possamos cumprir com as nossas atribuições que nos estão dispostas no ECA. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1º e 4º. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à sociedade e à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao MP notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, do parágrafo 1º ao 6º, para o adolescente, autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar a certidão de nascimento de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo Municipal local na elaboração de proposta orçamentária para os planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. 11. Representar o MP para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotado nas possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e à responsabilização do agressor.
14. Atender a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica ou familiar ou submetida a tratamento cruel ou degradante, ou a forma violenta de educação, correção ou disciplina a seus familiares e às testemunhas, de forma a prover orientação e acolhimento acerca dos seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica contra criança e adolescente. 16. Representar a autoridade policial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra criança e adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber a comunicação de ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica familiar contra criança e adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança e adolescente. 20. Representar a autoridade policial ou o Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção do noticiante ou denunciante de informações que envolvam crimes de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinentemente o fato ao Ministério Público, prestando-lhes informações sobre o motivo de tal atendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tem interesse legítimo. Como atuação forte, responsável e continuada, teremos mais para discorrer mediante este ofício. Porém, acreditamos que os novos vereadores compreenderam o nosso trabalho e também o nosso pedido para que possamos continuar trabalhando com ênfase em nossos casos de atuação. Assim, apresentamos nossa proposta salarial, cujo salário seria de no mínimo 3 salários mínimos, mais um vale alimentação. Sem mais por um momento, aproveito a oportunidade para reiterar aos vereadores protesto de elevado estima e consideração. Assinatura do colegiado. Conselheiros: Jefferson Mendonça, Michele Freitas, Islane Souza, Laiane Araújo, Kate Dayane, Carmen Lúcia. Livre, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Ofício protocolado pelo presidente do Conselho Tutelar, bem como uma visita que ele fez a esta Casa de Leis, e aí fez o protocolo desse ofício, para que todos os parlamentares tomem conhecimento a respeito do que eles estão sugerindo nesse ofício, que mais em frente nós estaremos tratando a respeito do ofício protocolado pelos conselheiros tutelares. Passaremos para o ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a segunda chamada nominal dos vereadores. Vereador Nadim Frota. Presente. Vereador professor Ailton Paricu. Vereador Elcio Vidal. Vereador Tiago da Universidade presente. Vereador Marcos Mandotax. Presente. Vereador Júnior do Mateus. Presente. Vereador Bruno do Areal. Presente. Vereadora Cacica Elza. Vereador Ramon dos Santos. Vereador Fernando Alencar. E vereador Ramon dos Santos. É lido, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Iríamos agora para a deliberação do projeto de lei número 00/2026, do gabinete deste que vos fala, porém, comunico a Vossa Excelência que estou retirando de pauta o referido projeto para que possa ser apreciado na próxima sessão ordinária desta Casa. Desta feita, partiremos para a deliberação do projeto de lei número 002/2026, da PMO, que dispõe sobre o alinhamento dos vencimentos básicos dos servidores ocupantes de cargos efetivos de engenheiro ambiental do município de Oiapoque
A referência profissional prevista na Lei Federal de número 4.950, a linha A, de 22 de abril de 1966, em conformidade com a Lei Municipal de número 594/2019 e da outras providências. A leitura do parecer de número 001/2026 da CCJR. Por gentileza, senhor secretário. Leitura do parecer, número 001/2026, CCJR-CVMO, emenda. Dispõe sobre o alinhamento do vencimento base dos servidores ocupantes do cargo efetivo de engenheiro ambiental do município de Oiapoque. A referência profissional prevista na Lei Federal de número 4950-A, de 22 de abril de 1966, em conformidade com a Lei Municipal de número 594/2019 e da outras providências. Histórico. Trata-se do processo legislativo de número 004/2026 CVMO, de 8 de janeiro de 2026, sob o regime de tramitação de urgência, referente ao projeto de lei de número 002/2026 PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, apresentado na primeira sessão extraordinária do dia 8 de janeiro de 2026, cujo objetivo é o alinhamento do vencimento base dos servidores ocupantes de cargos efetivos de engenheiro ambiental do município de Oiapoque, na qual passamos a relatar. Relatório. O projeto de lei número 002/2026, de gabinete da PMO, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo promover o alinhamento do vencimento base dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo efetivo de engenheiro ambiental, tomando como referência o piso profissional estabelecido na Lei Federal número 4950-A, de 22 de abril de 66, em consonância com o disposto na Lei Municipal de número 594/2019. A proposição foi encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Análise. No que concerne à competência legislativa, verifica-se que a matéria insere-se no âmbito da autonomia municipal, nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, uma vez que trata da remuneração dos servidores públicos do município. Quanto à iniciativa, observa-se que o projeto foi corretamente apresentado pelo Poder Executivo, atendendo ao princípio da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para proposições que versem sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos. No tocante à funcionalidade e legalidade, o projeto não afronta dispositivos da Constituição Federal, nem da Constituição Estadual, tampouco da Lei Orgânica do município. O alinhamento remuneratório proposto encontra respaldo na Lei Federal de número 4950-A, de 1966, que estabelece o piso profissional para engenheiros, bem como na Lei Municipal 594/2019, que disciplina a estrutura remuneratória dos servidores públicos municipais. Quanto à técnica legislativa, a proposição observa as normas de lei complementar, no artigo 95/98, apresentando redação clara, objetiva e adequada, não se constatando vícios formais ou materiais que impeçam sua regular tramitação. Voto do relator. Diante do exposto, o presente projeto de lei não é estritamente... Diante do exposto, o presente projeto de lei é de competência estrita do chefe do Poder Executivo. Não há inconstitucionalidade e tem boa técnica legislativa. Dessa forma, este relator opina pela aprovação do projeto de lei número 002/2006, de autoria do chefe do Poder Executivo, podendo seguir para a apreciação do soberano plenário. É o parecer, vereador Júnior do Mateus, relator. Decisão da comissão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifesta-se favoravelmente à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e à boa técnica legislativa do projeto de lei número 002, Gabinete PMO, opinando pela sua regular tramitação e aprovação. Oiapoque, 15 de janeiro de 2006, vereador Júnior Mateus, presidente, vereador Ailton Batista, vice-presidente, e vereadora Cacica Elza, secretária. Livre, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Nós chegamos para a discussão do parecer do projeto em comento. Gostaria logo de repassar a palavra ao presidente da comissão, ao vereador Júnior Mateus, para fazer as suas considerações.
Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os vereadores. E, em nome da vereadora Elza, quero cumprimentar toda a plateia presente e também a todos que nos assistem nas redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou passar aqui um pouco, presidente, a fala para o vereador Bruno Dorial, que tem uma lei federal aí que, se a gente não rever essa lei, analisar bem, ela vai dar inconstitucionalidade. Então, eu vou passar aqui o tempo aqui para o vereador explanar melhor. Obrigado, vereador Júnior. Obrigado, presidente, pela palavra. Ultimamente a gente tem tido uma preocupação aqui, a Câmara de Vereadores do Oiapoque, para que a gente aprove leis efetivas, eficazes, que não pairem dúvidas para elas serem mais de interpretação. E observando isso, a gente vê aqui que a lei que serve de base para essa lei que a Prefeitura Municipal está mandando para a gente aprovar é a Lei Federal 4.950, e para a gente aprovar uma lei enxuta, que ela atenda de fato, que já prevê a lei federal e que a gente, como vereador, não pode aprovar nada que não esteja em consonância e obedecendo a lei federal. Na Lei Federal 4.950 de 1966, prevê que os vencimentos dos profissionais de engenharia se adequem a 6 salários mínimos mensais. Então, propõe uma emenda no texto inicial, em que a gente não pode fazer para uma categoria. Essa lei é ampla, ela não trata sem engenheiro civil, sem engenheiro ambiental, engenheiro de Minas. Então, a gente coloca os profissionais de engenharia e substitui o valor pelo que já está previsto na lei federal, de 6 salários mínimos mensais. Essa é a minha proposição. Eu peço que o presidente da CCJ avalie e a gente coloque em votação posterior para a gente fazer leis que atendam de fato os servidores públicos e que não entrem em divergência com a nossa legislação federal. Obrigado, senhor presidente da CCJ e presidente da Câmara também. Excelente. Obrigado, Excelência. O projeto de lei ele é bastante discutível nesse sentido, onde Vossa Excelência coloca. Inclusive, é muito importante quando a gente faz essas observações, para que a gente não venha estar refazendo, novamente, ou seja, discutindo uma lei pelo fato dela ter início dele por inconstitucionalidade. Então, é de extrema importância que possam ser feitas essas observações no momento das discussões, que é justamente esse momento no qual nós estamos agora, discutindo o parecer do referido projeto de lei, o qual o mesmo continua em discussão. Obrigado, vereador Bruno, pela visão, e essa observância aí, a gente sabe que a gente toma aqui na esfera municipal, a gente não pode extrapolar a Constituição, e se é uma lei federal, com certeza a gente, com a autorização do presidente, a gente vai fazer um emenda, para poder ver esse projeto, que seja feito uma atividade de tarefa, que seja 6 salários mínimos para engenheiros. Aí eu devolvo aqui a palavra ao presidente Marcos Montalvo. Obrigado, vereador Junto, presidente da comissão. Muito bem observado que foi colocado, tanto pelo vereador Bruno do Areal quanto pelo presidente da CCJR. Pergunto se mais algum vereador tem alguma deliberação a respeito do assunto. Está aberto a palavra, continua em discussão do parecer do projeto de lei. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tiago da Universidade. É muito importante esse projeto para também conectar a legislação do município à realidade nacional. A gente sabe que o município está passando por uma fase de transição em várias áreas de infraestrutura,
E o engenheiro, em todas as suas áreas, a engenharia ela é muito ampla e possivelmente vai estar inserido em vários segmentos e serviços do nosso município. A gente está falando de um município que tem problemas estruturais, de infraestrutura, né, de modo geral, lixão, aterro sanitário, plano diretor que precisa ser regulamentado, entre outras funções. Então, qual é a função do engenheiro? Aqui, basicamente, engenheiro é um profissional com formação técnica e científica que aplica o seu conhecimento, através da ciência e da criatividade, para projetar, desenvolver e construir soluções para problemas técnicos. Então, esse profissional ele é essencial nesse momento da cidade e a legislação do município ela precisa estar adequada. A gente está falando de uma lei aqui, nacional, do ano de 1966. É uma lei já sexagenária, né? Já tem, na verdade, na primeira previsão dessa legislação de 2019 que a gente está fazendo menção aqui, ela já deveria ter feito esse ajuste, né? Mas aí, antes tarde do que nunca, e a gente tem que, como casa de leis, né, cobrar a lei para que ela realmente seja cumprida e fortaleça, porque quem vai ganhar com isso aqui é o serviço público, quem vai ganhar é o município, que vai poder contratar profissionais que vão estar mais motivados e valorizados. E não só isso também, teremos que ver a questão da carga horária, porque a lei estabelece aqui 6 horas diárias, não sei como é que está hoje, se está 30 horas semanais lá no regimento, enfim, mas também é interessante se verificar. E aqui também, na linha A, no artigo 4º, ele considera também nesse grupo de engenheiros o arquiteto, o agrônomo e também o veterinário, porque naquele momento, né, cada tempo é um tempo, né? Naquele momento o veterinário fazia parte do grupo da engenharia também. Então a gente fica feliz, né, do município poder avançar com essa legislação que hoje contempla o cargo de engenheiro, mas que possivelmente também a médio e longo prazo a gente precisa de uma revisão em outros cargos do município para que o serviço público seja fortalecido e conte com o nosso apoio para a aprovação desse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Thiago. Pode ser, continua em discussão. Presidente, eu tinha uma sugestão para o projeto de lei, porque assim a gente não pode também, na sua totalidade, declarar que o projeto ele não tem o seu efeito, né, que atinge o seu objetivo. A preocupação nossa é que o salário ele é fixado em lei nacional. Ele é impositivo, ele não deixa a margem para o município ele recepcionar ou não. Ele vai falar no final do artigo 2 da Lei 4.950-A, que trata sobre, ou dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura e agronomia veterinária. No final vai dizer assim, essa base de salário ele serve para qualquer fonte pagadora, ou seja, até o município ele tem que implementar. Ele é um poder dever que o município deve implementar, ele não tem que recepcionar. E se a gente aprovar qualquer outro tipo de lei, é constitucional. Então, é fixado em salário mínimo. Então, nós devemos discutir melhor, mas eu deixo a minha sugestão para aprovar com uma emenda, de acordo com essa legislação federal. Então, essa é a minha contribuição. Atividade, se eu não me engano, é de 6 salários mínimos, 6 salários mínimos. Então, de acordo com a lei federal. Se quiser pegar uma parte, sugiro que a gente já faz uma emenda conjunta para a gente fazer uma votação só. A gente coloca a emenda no texto da lei para que, primeiro, se mude o cabeçalho da lei e que se adeque profissionais de engenharia. A gente não pode segmentar. E como o Thiago bem colocou, em outros momentos a prefeitura vai estar mandando a sugestão para a gente abranger as outras classes que são amparadas por essa lei também. Nesse momento, a gente limita o objeto da prefeitura, que são profissionais de engenharia, e fixa em 6 salários mínimos o pagamento mínimo. Então a gente, como o Thiago falou, vai estar valorizando os profissionais, pagando bem os profissionais para a gente cobrar mais eles para devolver mais serviço para a sociedade. O cara não vai poder olhar para a gente aqui e reclamar que está ganhando muito. A gente aperta ele. E assim a gente está cumprindo de fato a legislação federal e aprovando uma lei municipal que atende à legislação federal. E eu queria parabenizar a prefeitura por esse projeto de valorização dos servidores, e a gente tem trabalhado muito por isso, os vereadores, e fica feliz quando chega um projeto
de reconhecimento de servidores públicos. Aí a emenda eu sugiro que seja nesse sentido, de adequar o vencimento dos profissionais de engenharia para 6 salários mínimos, atendendo a legislação que serviu como base para a lei municipal. Esse aí é o segundo palavra. Então, presidente, corrigir primeiro, cumprimentar todos os meus colegas e Vossa Excelência, presidente, que tem conduzido essa casa com muito zelo, e também a toda a plateia e os telespectadores que estão aqui acompanhando por videoconferência das suas casas. Então, deixa aqui minha contribuição a respeito dessa emenda, para que possamos adequar a legislação, sem que ela precise voltar novamente para as comissões e voltar necessariamente lá para o Executivo para fazer uma errata ou uma retificação. Então, a gente já trabalha aqui mesmo, nesse sentido de fazer essa emenda e adequando a legislação federal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O parecer de número 001/2026 da CCJR continua em discussão. Não havendo mais discussão, partiremos para a votação. De acordo com as proposições que foram interpostas pelos novos vereadores, mais precisamente pelo vereador Bruno do Areal, em consonância aqui com o presidente da comissão, posteriormente, através aqui da manifestação do vereador Tiago da Universidade, vereador Elcio, pergunto se todos os parlamentares, os que estão de acordo, permaneçam como estão, os que forem contra, se manifestem. Aprovado. Solicito à Secretaria Legislativa que, na redação final, possa fazer referência a essa emenda que foi proposta na sessão pelos novos vereadores e aprovada. E partiremos, então, para a aprovação do projeto também, que é o projeto de lei de número 002/2026 da PMO, que dispõe sobre o alinhamento do vencimento base dos servidores ocupantes do cargo efetivo de engenheiro ambiental do município de Oiapoque, a referência profissional prevista na Lei Federal de número 4.950, linha A, de 22 de abril de 1966, em conformidade com a Lei Municipal de número 594/2019 da outras providências. O projeto estará sendo aprovado com essas alterações que já foram discutidas na leitura do parecer, nas discussões do parecer. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Projeto aprovado com ressalvas. Solicito à Secretaria Legislativa que faça as alterações para que na redação final e que seja encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao senhor secretário, antes de solicitar, gostaria de fazer referência ao senhor Adrian Carvalho, que é presidente da Contax, que está presente nesta sessão, bem como o senhor Antônio Oliveira, que é presidente da Associação Extrativista de Vila Velha do Caciporé, se encontra juntamente com a senhora Áurea Batista Oliveira, que está como visitante, e também a senhora Natália Furtado Coutinho, que é a diretora do Hospital Estadual de Oiapoque, bem como o servidor da Prefeitura Municipal, o senhor Marcão, e os servidores da casa. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelas vossas presenças. Solicito ao senhor secretário que faça partiremos para a deliberação do projeto de lei de número 003/2026 da PMO, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Oiapoque e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer de número 003/2026 da CCJR e 001/2026 da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa de Leis. Parecer 003/2026 da CCJR CVMO. Emenda dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Oiapoque e da outras providências. Histórica.
Trata-se do projeto de lei ordinário número 003/2026, PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município de Oiapoque, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, que na forma da legislação concorrente na qual passamos a relatar. Relatório. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 003/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 27, inciso 9 da Constituição Federal. A proposição visa disciplinar em âmbito municipal as hipóteses, condições, prazos e regimentos jurídicos das contratações temporárias, bem como revogar a lei municipal de número 758/2025. É o relatório. Análise jurídica e constitucional. A. Competência de iniciativa. A matéria versa sobre o regimento jurídico de pessoal da administração pública municipal, inserindo-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal. A iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo por tratar de organização administrativa e regime jurídico dos servidores, o que foi corretamente observado. B. Constitucionalidade formal. O projeto atende aos requisitos formais de funcionalidade e existe no vício de iniciativa, de forma ou de competência. C. Constitucionalidade material. O artigo 27, inciso 9 da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que previsto em lei específica, com hipóteses delimitadas e prazos definidos. O projeto de lei número 003/2026 delimita expressamente as hipóteses autorizadoras da contratação. Fixa prazo determinado para os contratos, estabelece regime jurídico administrativo especial, veda desvio de função, assegura direitos mínimos aos contratados, condiciona a contratação à existência de dotação orçamentária e processo administrativo específico. O parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município conclui pela funcionalidade formal e material da proposição, com ressalvas quanto à interpretação restritiva das hipóteses e a aplicação cautelosa da retroatividade prevista no artigo 17, de modo a preservar a segurança jurídica. D. Técnica legislativa. A redação observa adequadamente a técnica legislativa, a clareza normativa e a coerência sistemática, não demonstrando emendas redacionais obrigatórias. Voto do relator. Vem a mim o projeto de lei número 003/2026, PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, que na forma da linha A, inciso 1º do artigo 29 do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação proferir parecer sobre a constitucionalidade da proposição. De acordo com a lei orgânica do município de Oiapoque, a proposição encontra-se dentro dos padrões de admissibilidade e constitucionalidade e merece prosperar, pois está de acordo com o artigo 51 da lei orgânica do município, que dispõe sobre matérias de competências exclusivas do prefeito municipal, sendo de interesse do município, exigindo para isso a aprovação da proposição pelo Poder Legislativo e, sequencialmente, sanção do prefeito municipal no prazo legal. Desta forma, a lei orgânica do município de Oiapoque e o regimento interno não tem motivos para obstar, declarando a admissibilidade e a constitucionalidade da proposição. Disposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 003/2026, PMO, encaminhado através do ofício 188/2026, dado PMO. É o parecer, Júnior do Mateus, vereador, relator. Decisão da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Oiapoque, em reunião realizada nesta data, decidiu pela aprovação do presente projeto de lei, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do voto do nobre relator, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. Parecer número 001/2026 da Comissão de Orçamento e Finanças. História. Trata-se do projeto de lei ordinário número 003/2026, PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município de Oiapoque, nos termos do inciso 9 do artigo 27 da Constituição Federal, e da outras providências, e na forma da legislação concorrente na qual passamos a relatar. Relatório. Submete-se à análise desta Comissão de Orçamento e Finanças
o projeto de lei número 003/2026, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade de excepcional interesse público no âmbito do município de Oiapoque. O projeto foi acompanhado de relatório de impacto orçamentário e financeiro, elaborado pelo Departamento de Contabilidade do município, em atendimento ao artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, que trata da Lei da Responsabilidade Fiscal. Análise orçamentária. Letra A. Impacto financeiro. Conforme o relatório técnico apresentado, a execução da lei implicará em despesa anual estimada em R$ 37.871.065, incluindo férias, vencimento e 13º salário. As despesas são distribuídas entre os órgãos de administração, saúde e educação. O impacto está previsto para o exercício financeiro de 2026. B. Compatibilidade orçamentária. O responsável técnico declara expressamente que a dotação orçamentária suficiente, as despesas são compatíveis com o PPA, observam a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e estão previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA. Assim, verifica-se o atendimento dos requisitos do artigo 169 da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. C. A responsabilidade fiscal. A proposição condiciona expressamente cada contratação à existência de dotação orçamentária, a autorização de processo administrativo específico. Tal previsão funciona como mecanismo de controle e evita a criação de despesas sem lastro financeiro, preservando o equilíbrio fiscal do município. Voto do relator. Vem a mim o projeto de lei ordinário número 003/2026, PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, que na forma da linha A, inciso 1º do artigo 29 do Regimento, cabe a esta Comissão de Orçamento e Finanças, COF, proferir parecer sobre a execução orçamentária e financeira da presente proposição. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Oiapoque, a proposição encontra-se dentro dos padrões orçamentários que merece prosperar, pois está de acordo com o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre matéria de competência exclusiva do prefeito municipal, sendo de interesse do município, existindo para isso a aprovação da proposição pelo Poder Legislativo e, sequencialmente, sanção do prefeito municipal no prazo legal. Diante da análise dos documentos técnicos e financeiros, este relator manifesta-se favoravelmente pela aprovação do projeto de lei número 003 de 2026, por estar comprovada a adequação orçamentária, financeira e fiscal da matéria, nos termos da legislação vigente. É o parecer, vereador Wesley Teles, relator. Decisão da comissão. A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Oiapoque, em reunião realizada nesta data, decidiu pela aprovação da proposição nos termos do voto do novo relator. Oiapoque, 22 de janeiro de 2026, vereador Wesley Teles, presidente, vereador Ailton Falico, vice-presidente, vereadora Cacica Creuza, secretária. Direito, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Partiremos para a discussão do parecer. Abro a palavra para o representante da COF, vereador Ailton Falico. Presidente, antes da abertura da palavra, pela ordem do artigo 62 do Regimento Interno, gostaria de pedir a suspensão de 5 minutos só para dividir alguns pontos do projeto e tirar qualquer dúvida. Uma reunião rapidinho, suspender por 5 minutos, a gente debate e a gente volta de novo à sessão. Solicitação essa, conforme o artigo 62 do Regimento Interno. Vamos colocar a vossa solicitação em votação, vereador. Está em votação a solicitação do vereador Elton para que possa ser suspenso em 5 minutos para deliberar. Lembrando que é extremamente importante também todos nós atentarmos para as apreciações dos projetos de leis, inclusive atendendo a uma solicitação dos senhores. Geralmente, quando adentram essa casa de leis os projetos, a gente tem a preocupação de postar lá no nosso grupo de parlamentares para que todos possam ter conhecimento, para que a gente possa fazer alguma observação, discussão, alteração, enfim. Mas estaremos
Colocando em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contra, se manifestem. Aprovada a vossa solicitação, está suspensa por 5 minutos a sessão para que a gente possa atender ao pedido do vereador Elson Catunes.
Retornando aos trabalhos, a sessão continua e, de acordo com a leitura dos pareceres, o projeto de lei número 003 continua em discussão. Presidente, pela ordem, eu queria solicitar a retirada de pauta do projeto de lei número 003 de 2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, excepcional e interesse público do município de Oiapoque e das outras providências, para retirar de pauta, para que amanhã, de manhã, possa ter uma sessão extraordinária, solicitar a sessão extraordinária para amanhã e deliberarmos esse assunto que é de extrema importância para o nosso município. Esse tempo é para dirimir qualquer tipo de discutir qualquer tipo de dúvida em relação ao projeto, eventualmente ao executivo, e aliarmos e aprovarmos o quanto antes. Obrigado, presidente. Essa é a minha solicitação. Perfeito. Vereador Elcio e demais parlamentares, a gente entende a importância da discussão do projeto. Inclusive, esse projeto está sendo discutido já há várias semanas, já houve reuniões no parlamento, já houve reuniões com o Poder Executivo, com os procuradores do município, discussão para lá, para cá, enfim. E, de fato, nós estávamos aguardando um projeto que viesse atendendo às discussões que foram postas, que foram colocadas, por inúmeras vezes nós reunimos, discutimos determinadas situações dentro do projeto, e aí Vossa Excelência fez observações aí muito oportunas. Diante dessa discussão qual nós tivemos, interposta por Vossa Excelência, a gente vai estar colocando a vossa solicitação para apreciação e votação do Parlamento. Portanto, fica em votação que o projeto de lei de número 003/2026 possa ser retirado de pauta para que a gente possa rediscutir novamente com o Poder Público Municipal e a gente chegar a um denominador comum. Trata-se de interesses, inúmeros interesses, muitas pessoas, pais de família, servidores, que estão no aguardo da aprovação desse projeto de lei. Então, que ele seja apreciado e aprovado com a máxima responsabilidade possível para que possa dar uma resposta a contento para todos que estão à espera. Portanto, perfeitamente. E aí nós entendemos a urgência da votação desse projeto, tanto é que nós vamos estar colocando para apreciação dos senhores a retirada de pauta, porém, nós já fazemos uma convocação, todos estão de acordo para que a gente amanhã retorne novamente com uma outra sessão extraordinária, para que a gente possa estar apreciando, deliberando e aí sim, votando esse projeto de lei em comércio. Portanto, o projeto de lei de número 003, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Oiapoque e da outras providências, está em votação para retirada de pauta. Os parlamentares que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado, feito a retirada de pauta do projeto de lei de número 003/2026. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Com a palavra o vereador Bruno Ariel. Senhor presidente, é importante, como o senhor já frisou, que a gente deixe uma mensagem para a população em relação a essa retirada de pauta hoje, na votação dos contratos por tempo determinado. Está sendo tomada essa decisão pela Casa para que a gente possa aprimorar esse projeto e que garanta direito
aos trabalhadores, direitos esses que vieram suprimidos do que a Câmara tinha pedido ao Poder Executivo. Independente de quem estiver lá na Prefeitura, a gente vai estar lutando para que a gente consiga, dentro das limitações que o município tem, que a gente consiga garantir uma melhor qualidade de trabalho para os servidores. Por isso, o motivo de retirada de pauta, o Parlamento vai se reunir com a Prefeitura para a gente tentar resgatar o direito que foi suprimido dos servidores, para a gente já votar dentro da urgência que o caso requer. É só importante fazer essa observação para que não se jogue a culpa nos vereadores, que é o que tem sido feito na Prefeitura, que diz que não consegue tocar o serviço porque a gente não aprova. E não é isso que está acontecendo. A gente está lutando para que seja resguardado o direito dos servidores que serão contratados. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Perfeito, vereador. Obrigado pela vossa observação. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Tiago da Universidade. eu também gostaria de colaborar, com o projeto dos mais importantes que tramita por essa casa. Grande parte dos servidores do município, principalmente do contrato administrativo, chega essa demanda para a gente, que é um momento muito importante. O Parlamento está em tratativas para garantir, dentro do possível, a melhor situação para esse quadro funcionar. Então, iniciaram-se algumas tratativas lá atrás, e aí a gente sabe que é um projeto muito importante, tem que ser trabalhado, tratado com todo cuidado, e a gente é totalmente de acordo para que seja remarcada, retirada da pauta agora, para que a sessão de amanhã a gente possa fazer os ajustes finais e possamos votar um projeto que contemple de fato, minimamente as necessidades desse grupo tão importante que são os contratos administrativos do nosso município de Oiapoque. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Júlio Matheus. Foi muito bom a colocação do vereador Elcio Vidal, a gente, como presidente da CCJ, a gente estava ansioso para esse projeto, que é de suma importância garantir esse trabalho, dos contratos, só que infelizmente a gente não pode aprovar um projeto, que não possa, vereador Bruno, que não possa dar garantia em uma valorização salarial para os nossos contratos. A gente sabe que nós sabemos que os trabalhadores sofrem muito com esse salário defasado. Então, chegando aqui, não foi a conversa foi feita vários dias, a gente acompanhando o gabinete do prefeito. Foi feito reuniões com vereadores, prefeito, procurador, todo mundo lá, e chegamos num valor cheio, que ainda é pouco, mas melhoraria mais um pouco as condições, de salário. E quando veio o projeto para cá, veio totalmente diferente, do que foi feito o acordo lá no gabinete. Então, foi muito importante a sua alusão, vereador Elcio, e essa retirada é uma retirada não para prejudicar nossos funcionários públicos, mas sim para garantir, seus ganhos, seus salários. E como já foi falado aqui, o presidente já fez a convocação, e se ocorrer amanhã, tudo bem, se for atualizado da forma que necessita e precisa esses servidores, a gente vai fazer a deliberação e a aprovação já amanhã. Essas são a minha palavra, senhor presidente. Você consegue uma parte? A parte, vereador. A solicitação da retirada de pauta é porque o servidor, por exemplo, o professor, ele ganhava, aliás, R$ 1.700. E nós, enquanto vereadores, vamos garantir esse aumento salarial para, no mínimo, 2.400 e alguma coisa. Então, é um passo pequeno, mas já é um aumento significativo para a vida dos servidores. E do jeito que veio o projeto de lei, não aumentou do jeito que a gente tinha tratado, junto à educação e junto ao poder público municipal. Então, para que seja saneado o projeto, a gente solicita para a gente fazer um estudo, juntamente com o executivo, juntamente com os trabalhos da casa, e amanhã, a partir de amanhã, a partir dessa discussão, que o entendimento já tinha chegado, juntamente com o Poder Legislativo e o Executivo,
para que esse projeto possa chegar à sua integralidade, dê a melhora necessária, o aumento necessário para os servidores, e assim essa casa aprovar que o servidor só tem a ganhar e muito mais, o município tem a ganhar, porque a economia vai girar no nosso município, né? E aí todos ganham. Então é isso que a gente quer, a valorização dos servidores e a continuidade do serviço da sua maior plenitude possível. Os servidores ganhando bem, com seu vencimento bem tratado por essa casa. Então, muito obrigado, presidente. Essa é a minha contribuição. Obrigado, presidente. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos os parlamentares. A palavra continua aberta. Gostaria de contribuir. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Naldinho Frota. Boa noite a todos. Aqui também agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui hoje com saúde. Em nome da vereadora Elza, queria aqui dar uma boa noite a todas as mulheres, a todos que estão nos assistindo, a todos os servidores aqui desta casa. E desde já que queria parabenizar a todos, né? E ao vereador Elza aí pela observação, uma observação que a gente já tinha sentado, já tinha discutido. E deixar claro, né, para a população, tudo quanto é requerimento, decreto, esta Casa de Lei está atento, né? E muito boa essa observação. E uma observação que eu posso dizer que hoje o município de Oiapoque depende, posso dizer, 90% desses servidores, né? Dessas pessoas que estão ali no dia a dia, na manhã, na tarde, no sol, na chuva, posso dizer, servindo a população do Oiapoque. Então, eu queria aqui parabenizar esta casa por esta observação. Mas eu creio que a gente vai chegar num senso comum e tudo vai ser resolvido, né? E a gente quer sempre uma clareza, sempre estar mostrando para a população do Oiapoque que a gente está trabalhando e mais uma vez dizer que é de extrema importância, como o vereador tinha falado, que a gente tinha chegado no senso comum e ele viu, às vezes pode ser uma vírgula, pode ser um número, né? Ali está errado, e teve essa observação e parabenizar essa casa por essa observação e creio que seja resolvido. Muito obrigado, uma boa noite a todos. De suma importância essa discussão, porque aqui é o palco das discussões, né, dos assuntos que concernem a nossa comunidade de Oiapoque. Estamos tratando aqui de contratos, estamos tratando aqui de serviço público, pessoas que estão à espera de uma resposta aqui. Nós passamos o primeiro mandato todo ouvindo esses questionamentos, né, por parte principalmente dos servidores da educação, tanto é que hoje estamos numa problemática séria, né, dentro do município de Oiapoque, no que diz respeito à educação do município, e também nos preocupa a atual situação a qual nós chegamos, o município de Oiapoque chegou. Sabemos que o momento em que o município enfrenta não é dos melhores, porém, essas pessoas, esses trabalhadores, esses cidadãos oiapoquenses, eles esperam há muito tempo. E aí sempre vai ter o diálogo de que não é o momento oportuno, que não está em condições, vereador Thiago. E quando é que vai ser o momento oportuno? Quando é que vai ter condições? Então, assim, a gente acredita que é de extrema importância, né, fazer esse momento, o próprio município fazer esse momento. E fazer esse momento é reconhecer a importância de poder estar valorizando esse servidor. Então, nós temos, no município de Oiapoque, nós temos previsões, né, do aumento da receita. Inclusive, seria oportuno nós, dentro dessas tratativas, deixar claro e muito bem ciente e amarrado que tão logo melhore, né, a receita per capita do município de Oiapoque, que o município ele se prontifique, se comprometa em poder estar reconhecendo, valorizando esses servidores, né, para que possa melhorar, valorizar e assim melhorar cada vez mais o serviço público dos nossos munícipes. Então, essa casa ela está atenta, né, estamos defendendo esse interesse, tanto é que estamos retirando de pauta para que a gente possa sentar novamente com o Executivo, rediscutir e a gente chegar no denominador comum. Portanto, os senhores, Vossa Excelência, já estão convocados para que amanhã a gente retorne novamente. Eu acredito que
no período da tarde, até porque o período da manhã, com certeza, ele será curto para essas discussões, das quais nós estaremos enfrentando lá com o Poder Executivo. Desta feita, como foi votado e aprovado a retirada de pauta, seguiremos aqui para a deliberação do projeto de lei de número 006/2026 da PMO, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreira e remuneração PCCR dos procuradores do município de Oiapoque e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer de número 004/2026 da CCJR. Parecer número 004/2026 CCJR CVMO. Ementa dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras e remuneração PCCR dos procuradores do município de Oiapoque e da outras providências. Histórico. Trata-se do processo legislativo de número 007/2026 CVMO de 23 de janeiro de 2026, sobre o regime de tramitação de urgência, referente ao projeto de lei ordinário número 006/2026 PMO, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras e remunerações PCCR dos procuradores do município de Oiapoque, na qual passamos a relatar. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 6 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição e organização do plano de cargos e carreiras e remuneração PCCR dos procuradores do município de Oiapoque, estabelecendo critérios de ingresso, progressão funcional, estrutura de cargos e disposições correlatas. A proposição foi encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do regimento interno, para análise quanto aos seus aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. É o relatório. Fundamentação jurídica. Da competência legislativa. A matéria versada no projeto insere-se na competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, por tratar de organização administrativa, regime jurídico e estrutura de cargos do município. Além disso, a Constituição do Estado do Amapá e a Lei Orgânica do município de Oiapoque asseguram ao ente municipal autonomia para dispor sobre a administração interna e sobre o regime dos seus servidores públicos, portanto, não há vício de competência. Da iniciativa. O projeto trata da estruturação de carreiras, de cargos e remunerações de servidores públicos vinculados à Procuradoria Municipal, matéria que é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e C, da Constituição Federal. Aplicação por simetria. Princípios constitucionais da separação dos poderes. Verifica-se, portanto, que a iniciativa é formalmente adequada, inexistindo indício de iniciativa. Da constitucionalidade. Sob o aspecto formal, o projeto observa a competência do ente municipal, iniciativa legítima, espécie normativa adequada, lei ordinária. No aspecto material, a proposição não afronta normas constitucionais, pois respeita os princípios da legalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência do artigo 37 da Constituição Federal. Não viola direitos adquiridos e não afronta regras constitucionais sobre acesso a cargos públicos, progressão funcional e subsídio. Assim, não se constata a inconstitucionalidade formal ou material. Da legalidade. O projeto está em consonância com o regime jurídico dos servidores públicos municipais, a lei orgânica do município, a legislação que rege a organização administrativa municipal. Eventuais impactos financeiros e orçamentários constituem matéria de mérito administrativo, a ser apreciado pelas comissões competentes, não competindo à CCJR atentar nesse juízo, salvo flagrante ilegalidade inexistente no caso. Da técnica legislativa.
A proposição observa, em linhas gerais, os preceitos da Lei Complementar número 95/98, apresentando emenda compatível com o conteúdo, estrutura lógica dos dispositivos, redação clara e objetiva. Não se identificam falhas graves de técnicas legislativas que comprometam a validade formal da norma. Voto do relator. Diante do exposto, o presente projeto de lei não invade a competência do chefe do Poder Executivo, não há inconstitucionalidade federal, estadual ou municipal que tem boa técnica legislativa. Desta feita, este relator opina pela aprovação do projeto de lei de número 006/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, podendo seguir para a análise do soberano plenário. Conclusão e voto da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, acompanha o voto do nobre relator e decide pela aprovação do presente projeto de lei quanto aos aspectos de sua competência, seguindo para a deliberação do soberano plenário. Oiapoque, 26 de janeiro de 2026, vereador Júnior Matheus, presidente, vereador Ailton Batista, vice-presidente, e vereadora Cacica Elza, secretária. Viva, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Partiremos então para a discussão do parecer de número 004/2026 da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra o vereador Júnior Matheus. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus novamente, né? E, em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores e a todo o público presente e a todos que nos assistem. Presidente, vereadores, esse projeto é um projeto muito importante, né? Procurador, a gente sabe que é importantíssimo, né? E vem a dar suporte jurídico, né? No nosso município. E depois de algumas reuniões na sala, juntamente com o vice-presidente e a nossa secretária, vice-presidente Ailton Batista, juntamente também com o nosso jurídico da casa. É um projeto de lei 06/2026 da PNO, encontra-se a conformidade com a legislação vigente, né, e atende também os interesses públicos e organiza a fortalecer a estrutura do plano de cargos e carreiras e remuneração da Procuradoria do município de Oiapoque. E a gente precisa muito que esse projeto, né, que já era para estar aprovado, né, e a gente sabe da importância e diante do exposto a relatoria se manifestou se favorável a esse projeto e a essa matéria da Procuradoria. E desde já quero agradecer a todos pela pressão, aos membros da comissão, o vereador Ailton Batista, a vereadora Elza, por acompanhar, né, não só a decisão do relator, mas também acompanhar nas discussões e também acompanhar na sala de reuniões, juntamente com o nosso jurídico, e ver que essa comissão de relação, essa comissão da CCJ, ela nunca se omitiu a trabalhar, né, e ser favorável aos interesses do povo, ao interesse do município. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Júnior, da Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão que é extremamente importante. Todos os projetos que adentram essa casa têm que tramitar nesta comissão para que possa estar verificando alguma inconstitucionalidade, algo do tipo, né, e que possa assegurar que o projeto de lei possa vir para o plenário da Câmara, para que possa ser apreciado e votado com uma segurança jurídica. Portanto, continua em discussão o parecer de número 004 da CCJF. Senhor presidente, a palavra. Com a palavra o vereador Bruno Varela. Senhor presidente, analisando aqui o projeto que veio da Prefeitura, da nossa Procuradoria, que já foi instituído no município de Oiapoque, e
É importante que a gente faça uma observação, tá? Em relação a essa questão de legislação, que a gente tem corrido bastante atrás aqui para atender a legislação. Recentemente houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em um agravo interno 1520-440 do Mato Grosso do Sul, que prevê que o cargo de Procurador-Geral do município do Oiapoque, quando a Procuradoria já é instituída no município, ele deve ser ocupado pelo um servidor, um procurador concursado. Então eu proponho uma emenda aos colegas no artigo 7º do plano que veio, para que a gente coloque essa emenda, que esse entendimento do STF passe a vigorar a partir do ano de 2028, para que tenha esse tempo para o município se adequar e que a gente passe a atender a legislação e que a gente já coloque essa previsão legal, que a partir do ano de 2028, a Procuradoria, o cargo de Procurador-Geral do município do Oiapoque passa a ser ocupado por um servidor efetivo. A gente tem mais de um procurador, fica livre a escolha do prefeito optar dentre os procuradores efetivos, para a gente atender essa decisão do STF também. Essa é a minha solicitação de emenda. Peço que os colegas apreciem e possam votar para que a gente, mais uma vez, dê uma resposta contundente com o que tem acontecido no Brasil e não vote nada em discordância aqui no município do Oiapoque. Obrigado, colegas, e peço a aprovação dos senhores. Obrigado, vereador. O parecer continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Tiago Universidade. é muito importante esse projeto, muito me alegra, né? A Procuradoria hoje está sendo pautada, como operador de direito, a gente sabe a importância dessa pasta, do desenvolvimento da nossa cidade. A Oiapoque passa por uma transição, como mencionei aqui no começo da nossa sessão, e esses setores, com todas as votações que fizemos recentemente, seja o Código Tributário, seja a reformulação do nosso plano diretor, dentre outras questões, transitam por dentro do cenário jurídico. Então, a Procuradoria fortalecida é muito importante, conectada com esse novo momento, porque quem tem a ganhar o nosso município do Oiapoque. A Procuradoria é uma instituição permanente que tem como objetivo ser o guardião, do nosso município, no que se refere a demandas jurídicas, e é uma peça-chave para que a ferramenta, para que operacionalizar tudo aquilo que a gente tem proposto aqui como reformulação. Então, para a gente é muito gratificante, é muito importante essa pauta, porque fortalece o nosso município de Oiapoque. É isso, meu Deus. Obrigado, vereador Tiago. O parecer de número 004 continua em discussão. Com a palavra o vereador Elson. Presidente, eu sou adepto, mais uma vez boa noite a todos, eu sou adepto do fortalecimento das instituições, inclusive dos setores da administração, para que possamos fortalecer os servidores públicos na sua integralidade. Eu acho que a Procuradoria, ela deve ser estruturada de maneira muito sólida e forte, porque ela é o coração da administração do nosso município. Se tiver uma procuradoria fraca, nosso município vai de mal a pior. E se tiver uma procuradoria forte, nosso município ele vai ser bem administrado, porque ele vai ter a parte técnica assessorando o nosso gestor, que no caso é o prefeito, da melhor forma possível e protegendo o nosso município de eventuais sinistros dentro do arcabouço jurídico. Então a gente trata a procuradoria como um servo do nosso município, para que possamos vislumbrar dias melhores e para que a Procuradoria possa ter atitude e ter autonomia dentro do nosso município. Não mais de faz de conta, mas sim uma Procuradoria que funcione. Então essa é a minha contribuição, até porque a Procuradoria não pode ser apenas tudo não pode, mas sim garantir o direito dos servidores e garantir o direito da população. O senhor concede uma parte? Pode, uma parte concedida. A Procuradoria não pode ser a advocacia do prefeito, como infelizmente tem sido. A Procuradoria tem que lutar de fato pelo município. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela contribuição. Então é isso, a Procuradoria deve funcionar para o município de Oiapoque. Então é isso,
eu queria declarar aqui que esse projeto, vindo do Poder Executivo, é um norte que a gente deve ter a valorização dos servidores e da parte essencial do nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Parecer de número 004/2026 da CCJR continua em discussão. De fato, a contribuição de Vossas Excelências é de fundamental importância. O projeto dessa envergadura é muito importante para o município de Oiapoque. Nós temos acompanhado algumas discussões onde é extremamente necessário a figura do procurador em determinadas discussões. O procurador ele é um sentinela, vereador Naldinho, ele é o guardião do nosso município, né, no campo jurídico. Inúmeras situações, né, primeiro perpassam pelo procurador, inclusive os projetos de leis, né, que são apreciados, que são votados aqui antes do prefeito sancionar, passa, né, pela análise do procurador, né? Então, muito bem feito a vossa observação. Inclusive nós estaremos votando, né, para que a gente possa colocar na redação final desse projeto de lei, vereador Thiago, a observação, né, que foi feita pelo vereador Bruno, que é de extrema importância que o procurador-geral ele seja de carreira, ou seja, do quadro efetivo do município. Inclusive, recentemente, né, vereador Thiago Schmidt, estávamos em diálogo com o promotor de justiça do município de Oiapoque, e ele sinalizou um diálogo nesse sentido, onde é uma preocupação do Ministério Público, né, e é uma observação, inclusive, né, e ele questionou se o procurador-geral era do quadro efetivo. Então, nada mais oportuno que nós aproveitarmos esse projeto de lei, até porque, em razão dessa expectativa de crescimento do nosso município de Oiapoque, inclusive se trabalha aí a questão da atualização do nosso Código Tributário, que vai estar vinculado diretamente aí à Procuradoria do município, para que possa garantir, né, os direitos, né, as cobranças, de fato, que venham estar sendo, de fato, feitas todas essas observações. Então, é de extrema importância. Nesse sentido, a gente coloca em votação essa alteração para que possa sair na redação final, né, por ocasião do envio para o Poder Executivo, que possa passar a valer a partir de 2028, né, que o Procurador-Geral ele possa ser do quadro efetivo da Prefeitura. Essa observação, bem como a alteração, ela está em votação. Os parlamentares que forem a favor, permaneçam como estão. Os que forem contra, se manifestem. Aprovado o parecer com ressalvas e seja encaminhado para a Secretaria Legislativa para poder fazer as alterações finais. Partiremos para a aprovação do projeto. O projeto de lei de número 006/2026 da PMO, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração, o PCCR dos procuradores do município de Oiapoque e das outras providências, está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os que forem contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Que a Secretaria Legislativa tome as devidas providências e que possa estar enviando a redação final, bem como com essas alterações que foram feitas através da votação dos parlamentares, para o Poder Executivo para as devidas providências. Partiremos agora para a votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Oiapoque, que altera o inciso 4 do artigo 64, remunerando e alterando os seus parágrafos todos da Lei Orgânica do Município de Oiapoque, na forma que especifica. Já é um projeto que é de conhecimento de Vossas Excelências, já foi apreciado na última sessão extraordinária. Peço apenas que o nosso secretário faça a leitura da emenda. Proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2006, CVMO,
Altera o parágrafo 4º do artigo 29 e o artigo 64, renumerando e alterando seus parágrafos, todos na lei orgânica do município de Oiapoque, na forma que especifica. Isso, presidente. Então, a votação em segundo turno da proposta de emenda à lei orgânica do município de Oiapoque, que altera o inciso 4º do artigo 64, recuperando e alterando seus parágrafos todos da lei orgânica do município de Oiapoque, da forma que especifica, está em votação. Porém, a votação ela será nominal. Pergunto: como vota o vereador Elinaldo Frota? Sim. Como vota o vereador Bruno Glorial? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Ailton Batista? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Elson Vidal? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Juninho de Mateus? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Tiago da Universidade? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Cacica Elza? Votação em segundo turno da proposta de emenda à lei orgânica do município de Oiapoque, que altera o inciso 4º do artigo 64, renumerado e alterando os seus parágrafos todos da lei orgânica do município de Oiapoque na forma que especifica. Votação nominal. Está aprovado. Solicito à Secretaria Legislativa que faça os devidos encaminhamentos. Partiremos para o encerramento. Antes do encerramento, pergunto se alguma das autoridades, Vossa Excelência, tem algo a relatar, queira colocar alguma coisa, uma vez que nós não temos o grande expediente. Sessão extraordinária, não temos o expediente. Está aberto aqui a palavra para alguém fazer uma observação, algo do tipo. Eu vou me conservar para amanhã, na sessão de amanhã, senhora. Todos eles estarão se conservando? Antes de encerrar a sessão, gostaria de registrar a presença aqui da senhora Maria José, bem como lá do senhor Caetano, que estão apreciando a nossa sessão. E também nós estaremos encerrando, e eu peço 5 minutos de Vossas Excelências, que a gente possa permanecer, que a gente vai abrir o espaço aí para a dona Maria José, que ela quer dar um recado nesta Casa de Leis. Após o encerramento, convido todos a ficarem de pé. Em nome de Deus e do povo do município de Oiapoque, declaro encerrado esta sessão. Vamos ceder a palavra para a senhora Maria José. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui em nome da Associação dos Idosos. Eu estive hoje mais cedo para falar aqui com o nosso secretário e ele abriu esse espaço para me estar falando aqui um pouco sobre a Associação dos Idosos. Como todos estão presentes sabem, né, da importância da Associação Oiapoquense Pro Idoso, ASOP, para o nosso município. A associação do município já tem mais de 30 anos e ela é um patrimônio, né, da nossa cidade. E muito bem são sabedores também, acredito eu, que a associação estava abandonada há mais de 10 anos. E uma pena, né, a gente perder mais um patrimônio da nossa cidade por questão de abandono. Então, como eu já fazia parte da associação, me senti no direito e encontrei força para poder estar à frente para a revitalização da associação. Infelizmente, encontrei ela totalmente deteriorada e para fazermos precisamos de dinheiro e de apoio. E sem os dois fica difícil, mas a luta temos que continuar lutando. E com todas as lutas que tivemos, a associação hoje ela
ela saiu do patamar de abandono, porém, ela precisa ainda de muita coisa para dar continuidade às nossas atividades acontecerem. Hoje eu estou aqui, em nome da associação, para pedir, né, apoio aos nossos vereadores, para que possam nos ajudar na relação da nossa energia. Nós estamos sem energia e todos os eventos que a gente faz, a gente tem que estar pedindo energia emprestada para o vizinho. E, infelizmente, nem toda vez o vizinho, às vezes, pode estar nos dando esse auxílio. A nossa energia, ela está em torno de R$6.000. Porém, segundo a nossa companhia elétrica, ela falou que se nós tivermos o valor de 2.700 euros trocado, ele retira os juros da nossa energia. Então, eu estou aqui em nome da SOB, pedindo o apoio de vocês, para que vocês possam abraçar a causa. Eu quero agradecer aqui já de antemão a doutora Natália, que foi uma das nossas colaboradoras, porque assim, eu olho para a cara de alguns colegas, né, porque são vereadores, mas nós temos uma amizade particular. Quando eu olho para o Thiago, ele já sabe lá me pedir, né? Mas a gente tem que ter essa coragem de pedir, porque não é fácil. Eu acredito que a SOP, ela vai voltar às atividades. Ela tem um trabalho social muito importante com os nossos idosos. Lá a gente praticava desde a questão de recreamento, a questão de atividades, fazemos os nossos desfiles. A associação ela tem um compromisso muito grande, um compromisso social muito importante no nosso município, que infelizmente o poder público deixou a desejar. Eu quero parabenizar, só sair um pouquinho aqui da questão da associação, mas quero parabenizar aqui aos vereadores. Hoje eu fiquei surpresa de encontrar aqui o Naldinho, e eu não sabia que o Naldinho estava como vereador, né? Eu estou desde o mês de julho, precisei me afastar para fazer a cirurgia dos meus olhos, muitas coisas acontecer no nosso município. Então, Naldinho, eu quero dizer para você que seja bem-vindo e que você realmente possa fazer o que realmente tem que fazer, que é realmente fiscalizar, porque tem muitas pessoas que não sabem realmente de fato qual é o papel do vereador. E quero agradecer a cada um, quero agradecer aqui o Bruno do Areal, que eu vejo que o Bruno é muito determinado, com muita garra, com muita determinação em defesa do nosso município, e os demais vereadores que realmente buscam e que façam a gente realmente ficar feliz por depositar o nosso voto. O Juninho do Mateus, o Marques, o Elson, o Tiago. Estou feliz aqui da irmã Creuza estar ocupando uma cadeira. Isso é muito importante, que realmente que a sociedade possa ter essa oportunidade de nós termos uma mulher indígena, e assim como eu sonho que nós vamos ter ainda uma vereadora negra, também fico feliz que a irmã Creuza possa estar ocupando hoje uma cadeira. Então eu espero que vocês... Cacica Elza. Perdoe, viu, Cacica Elza? Mas é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de ver nós, enquanto mulheres, à frente de instituições e saber que dá certo, não é verdade? Então, eu espero que vocês possam receber o meu apelo, que vocês possam realmente pensar com carinho e que vocês possam dar uma resposta para a associação dessa parte da questão da nossa energia. E a gente se coloca no papel da oposição, porque a oposição ela é muito atacada. Então eu vejo
com esse perfil dele de oposição, que eu também tenho, que independente de ser coleguinha, de amiguinho particular, a gente tem que dizer o que está certo e o que está errado, ok? É isso, muito obrigada.